Olá pessoal, a gente teve um pequeno problema aqui com o aparelho celular, mas estamos restabelecendo a conexão para reiniciar nossa live com o Daniel Martins, engenheiro agrônomo, que a gente está conversando sobre a cadeia produtiva da cenoura. A gente já vai estabelecer a conexão com o Daniel aqui e vamos continuar o nosso papo. Vou até tentar ver se consigo falar com ele aqui. Daniel já entrou de novo. Vou tentar botar logo. Oi, Daniel. Opa, Mário, deu um bug Opa, aí. aí tivemos um pequeno problema aí com o celular que desligou de vez, não sei o que é que houve, mas enfim. Acontece. Como teve esse problema aí, eu sugiro aguardar 2 minutos aí para ver se o pessoal entra de novo para a gente continuar. Tranquilo, tranquilo, a gente vai conversando algumas coisas. Sim. Inclusive, uma situação, né, que pode acontecer no caso assim de estar fazendo essas lives, né, que às vezes dá interrupção de conexão. A gente já teve algumas outras situações de estar só ouvindo a voz e estar sem imagem. Então descarregou agora o celular e É, não sei. faz parte da tecnologia, mas a tecnologia, por melhor que seja, por mais que permita a gente de interação e conhecimento, difundir conhecimento, às vezes ela falha. Acontece. Então vamos retomar, o pessoal já está entrando aí. Vou retomar aqui uma pergunta que a gente fez, né, onde a gente parou, com relação a essa questão da relação entre o problema que existe entre o assunto que você pesquisou, que é a cebolicultura, ou a cenoricultura, e a cebolicultura, se seria algo mais ou menos semelhante, né? Com relação a essa questão da comercialização e a questão da qualidade. Na cebolicultura, você percebe isso também? Mário, é o seguinte, apesar de ter estudado, de não ter, na verdade, não ter estudado a cebolicultura lá da região, né, o mesmo produtor que fez parte da pesquisa, ele também produz cebola. Então, eu vejo lá muito eles falarem sobre a qualidade de cebola. Às vezes eles chegam a dizer, não vale a pena nem colher. Ou seja, por quê? Porque o preço está baixo demais, certo? Eles não estão com a cebola, às vezes, da melhor qualidade. Então, eles preferem não gastar com mão de obra para colher um produto e colocar no mercado, colocar na prateleira. Então, às vezes, a agricultura tem isso. Então, às vezes é melhor não colher, é uma decisão. Certo. Existe muita relação sobre a questão da qualidade da cenoura e o preço aí na região de Irecê ou em outros mercados? Sim, existe. Existe essa relação, só que essa relação da qualidade de cenoura ela é simples. A partir do momento que você tem a partir do momento que você tem um produto de menor qualidade, você também tem uma perda de preço. Então, hoje, o produtor que trabalha com a raiz de melhor qualidade, ele tem um comércio que paga por isso. Certo? Porque, assim, na agricultura nós temos culturas que não adianta se o seu produto é de melhor qualidade ou se o seu produto é refúgio, certo? O mercado não dá valor a isso, certo? O preço é o mesmo. Não existe uma diferenciação. Por exemplo, no caso da cenoura, caixa, primeira, segunda, não existe essa questão da qualidade. Então, e diferença de preço de acordo com qualidade. Mas no caso da cenoura, sim, existe uma forte relação de preço e qualidade do produto. Entendi. O pessoal, eu vi que na sua pesquisa o pessoal cobra alguns tipos de embalagens, né? Tipo, tem algumas cenouras que elas são embaladas, né, na embalagem de papelão, outras de plástico, saco de nylon, Sim, né? Isso, exato. isso ocorre por quê? Bom, primeiramente, fala um pouco sobre
As embalagens, elas estão relacionadas com o tipo do produto, a classificação do produto, certo? Nós temos o produto, elas estão relacionadas de acordo com a qualidade, ou seja, no caso da cenoura, nós temos a cenoura de primeira, eles chamam de primeira, certo? Que é a cenoura de melhor qualidade. Nós temos a cenoura de segunda, que popularmente eles chamam de segundinha. E temos tem o cenourão, certo? Que no próprio nome já deixa claro que é uma cenoura mais grossa. E que não é mais considerada de qualidade, certo? Não é mais considerada de qualidade. Ela entra no grupo das cenouras descartadas. Não é descartada e jogada fora, não. Descartada assim, ela não vai para o bom mercado, certo? Então, e também temos as cenouras que elas têm uma boa qualidade, só que às vezes por um pequeno detalhe, como por exemplo a pontinha quebrada ou alguma rachadura por dano físico, então elas não são consideradas de qualidade. Então, os grandes mercados, por exemplo, existem mercados em Fortaleza, por exemplo, que a cenoura de primeira eles só aceitam se elas forem em caixa de papelão. Então, elas só aceitam aquela cenoura se elas forem em caixa de papelão. A cenoura de segunda, elas vão geralmente em caixas em sacos plásticos. Não é um saco plástico mais rígido, mas é saco plástico. E as outras vão em saco de nylon. Então, existe essa diferença aí. Qualidade relacionada com a embalagem do produto. Entendi. O pessoal que está nos acompanhando, a gente teve uma pequena interferência na comunicação, mas restabelecemos a nossa live. Eu agradeço a participação de todos que estão aqui. E quem quiser enviar perguntas para Daniel também, para estar querendo saber mais sobre o estudo que ele fez a respeito da cadeia produtiva da cenoura na região de Irecê, fique à vontade que a gente vai estar passando essas perguntas aqui para ele. Daniel, essa questão da qualidade da cenoura está mais relacionada a que tipo de problema na sua avaliação? A que tipo de problema está relacionado? Bom, a qualidade da cenoura, ela está relacionada a diversos fatores, certo? Como, por exemplo, a forma como ela é plantada, a forma como ela é cultivada, certo? Você tem que fazer um bom... Por isso que eu falo, por isso que eu bato na tecla na pesquisa, eu bato na tecla de planejamento e organização. Para a cenoura principalmente, você tem que ter um bom planejamento para você ter um bom preparo de solo. Se você tem um bom preparo de solo, você tem profundidade no solo, porque a cenoura, né, pelo próprio tamanho dela, ela cresce, né, é uma raiz, então ela cresce. O produto de interesse não é a folha, é a raiz, ou seja, ela cresce para baixo. Então, se você tiver um solo compactado, você vai promover, vai facilitar deformações na cenoura. Então, existem fatores como genética. Hoje, na Daniel, região de Irecê... Oi? Peraí. Você está conseguindo me ouvir? Sim. Sua voz aqui para mim falhou, não estou conseguindo ouvir. Então, tá escutando agora? Você me ouve? Dá um joinha se você me ouve. Escuto, sim. É que eu não te ouço. Eu vou reiniciar só aqui a nossa conversa aqui rapidinho para ver se volta. Só um momento. Tá escutando? Tá, agora eu tô. Pronto. Certo. Então, eu estava falando que com esse planejamento, né, você evita muitos problemas que influenciam na qualidade da cenoura. Então, nós temos a qualidade da cenoura, está atrelada desde a produção em campo até fases finais da cadeia produtiva, como, por exemplo, a logística. Então, às vezes você produz uma cenoura de qualidade, cenoura perfeita, cenoura considerada de primeira na classificação,
mas você não tem um transporte de qualidade, ou até mesmo como eu presenciei lá, a forma como alguns funcionários jogam as cestas, os sacos de cenoura em cima do caminhão. Eles apenas jogam, um embaixo e o outro em cima. Então eles jogam, às vezes o saco de cenoura cai no piso do caminhão e ali racham a cenoura. Então, por mais que você tenha uma produção de qualidade, todo o processo é importante. Por isso a importância também de uma boa logística. Que hoje é um gargalo, é um problema não só da cenoura no Brasil, é um problema do agronegócio brasileiro. Nós precisamos muito desenvolver a logística do nosso agronegócio. Precisamos melhorar isso. Entendi. Aí essa questão, Daniel, de o produtor ele planejar bem essa produção para conseguir um produto de qualidade. Isso aí, de certa forma, não é feito por conta de assistência técnica. O produtor ele tem informação sobre como fazer essa produção de qualidade para ter um produto melhor. Bom, esse planejamento esse planejamento da produção está atrelado principalmente, né, é muito importante para ele diminuir as incertezas e contrariedades, tanto da parte de produção quanto de mercado. Então, com relação à assistência técnica, muitas vezes ele tem o conhecimento, ou, é o que eu já falei em uma live anterior, eles, vamos dizer, se a família dele já produzia cenoura, o avô, isso é comum, certo? O avô dele, o pai, ele que de uma técnica tal, X, e às vezes, tecnicamente falando, essa técnica é incorreta ou inadequada, ele continua daquele jeito, não tem quem tire da cabeça dele. Então, às vezes, ele acha que não é importante. Ele acha que tem a forma ideal de produzir, mas, na verdade, ele precisa de alguém ali, alguma pessoa técnica, né, da área, que possa dizer, olha, faça dessa forma, utilize essa variedade, porque essa variedade para a sua região não é a mais ideal. Faça o preparo de solo dessa forma, não utilize isso, utilize aquilo. Então, é muito importante, né, assistência técnica nesse caso. E na região, eu fiquei sabendo que não é comum ter assistência técnica lá na região. A assistência técnica que existe lá, que eu não vou dizer uma assistência técnica, é uma consulta. São daquele pessoal, representantes de empresas como empresas de produtos químicos, que eles vão lá, dão uma olhada na área, ou seja, depois de plantado. Então, se a pessoa errou no preparo de solo, ele não tinha ninguém lá para auxiliar ele, certo? Então, assim, eles vão lá, dão uma olhada e dizem, aplica isso, aplica aquilo, aplica em dosagem tal. Então, é mais um consultor de produto químico. Uhum. É mais um consultor de produto químico. Então, eles não têm essa cultura lá de ter um agrônomo, um técnico agrícola para dar consultoria. Entendi. Mário, vou só rapidinho para agradecer aí a presença de Matheus. Matheus, ele foi o intermediário aí que fez parte da pesquisa. Das 3 amostras, ele é um deles. E agradecer aí pela colaboração no estudo. E estamos aí. Um grande abraço. Maravilha. Grato a Matheus, que está presente aqui acompanhando a nossa live, e outras pessoas também que estão presentes aqui. Daniel, no caso da qualidade da cenoura, existe, vamos dizer assim, alguma técnica que possa fazer com que haja talvez não uma uniformização na produção, mas que seja possível ter cenouras de qualidade? É possível fazer algo que, no final, seguindo tudo certinho, vamos dizer assim, uma receita que o produtor possa fazer e ter um produto de qualidade? Olha, nós podemos seguir um determinado padrão, certo? Um padrão nós podemos seguir. Agora, garantir 100% de uniformidade é impossível. Impossível. Porque até mesmo se você fizer um bom planejamento e tiver uma boa organização,
É impossível, porque muitas vezes você está fazendo ali a técnica de forma correta. Por exemplo, você está fazendo um subsolador na área, mas algum pedacinho ali do seu solo ficou compactado, a máquina não passou. Então, se está compactada, aquela cenoura vai sair com deformidade. Alguma mangueira, né, alguma fita gotejadora na irrigação entupiu em alguma parte. Então, isso é impossível. Mas é sim, se trabalhar de forma correta, nós podemos garantir um padrão, mas não 100% de uniformidade. Então, isso depende de outros fatores. Na região lá, por exemplo, eles produzem objetivando, tipo, aceitando uma média de perda, de descarte, até 30% da produção. Na fazenda Certo. que eu pesquisei, eles atingem 20%. Não, hoje eles estão com 20% de perda da produção. Tipo assim, já é esperado. Eles aceitam até 30%. Então, o que é que eu quero dizer? Vamos botar o exemplo dessa fazenda, que é do meu amigo aí, talvez esteja aí na live, é Miller. Eles têm 20% de perda, ou seja, é descartado aquilo ali, vai para ração animal, enfim, descartado, não vai para o comércio, ou seja, 80% daquilo que vai ser aproveitado é que é classificado naquelas classificações que eu falei. Primeira, cenoura de primeiras, de segunda, segundinha, cenourão e quebrada. Então, somente essa parte que é classificada. Entendi. Eu vou fazer essa pergunta agora a respeito dessas classificações. Das características da classificação, você pode dar detalhes para eu conhecer mais aí? Como é? Repita aí, o quê? Detalhes da classificação das cenouras, né? Como que cada um é classificado? Bom, Peso, sim, certo. Então, fatores de classificação da cenoura. Primeiro, tamanho, certo? O tamanho ideal, por exemplo, para a cenoura de primeira é uma cenoura entre 17 a 22 centímetros. Abaixo ou acima disso, ela já não é considerada uma cenoura de primeira. Segundo fator, textura. Se você pega uma cenoura, você olha, com a prática, a pessoa olhando, ele percebe. Mas quem não tem a prática, é necessário passar a mão na cenoura para ver. A textura é muito importante. Se você vê uma cenoura muito rugosa, né, muito grossa, ela não vai mais de primeira qualidade. Diâmetro, cenoura muito grossa, né, em campo, na prática, nós pegamos a cenoura, pegamos a raiz e tentamos fechar a cenoura com esses dois dedos. Se não fechar, já não é de primeira também, ou seja, ela engrossou demais. Isso não é interessante, não é interessante para o mercado consumidor. Você pode ver na prateleira hoje, é difícil alguém querer pegar, ele prefere pegar várias cenouras médias, né, a dona de casa ou o dono de casa, eu prefiro comprar várias cenouras médias do que 2 ou 3 cenouras muito grandes, entendeu? Então, é isso. Outro fator também, se está quebrada ou não, certo? Se está quebrada ou não. Então, são esses fatores. E a classificação, ela é feita desde o campo, desde a colheita, né? O que é que eu estou falando, como é que eu estou falando isso? Lá, no momento que eles estão arrancando, porque a colheita é manual, certo? A colheita lá é manual. No momento que eles estão arrancando a cenoura, se eles verem que não presta, eles já deixam lá no solo. Então, essa já é uma classificação, uma pré-classificação. E no momento do packing house, o que é o packing house? Algumas pessoas que me seguem aí, eu postei no dia que eu apresentei minha tese. O packing house é o momento que tem a esteira, que ocorre a lavagem, certo? Ocorre a lavagem da cenoura. Aí, após a fase da lavagem, existe um grupo de pessoas na fila, tipo assim, são duplas, uma de frente para a outra. Então, assim, a primeira dupla, ou a primeira e segunda dupla, eles são responsáveis só observarem cenoura de primeira. O que passar não é responsabilidade deles. O que for de primeira, eles pegam. As outras duas duplas, eles são responsáveis por enxergarem e coletarem cenoura de segunda. Então, por quê? Porque a de primeira, já teoricamente, já foi pega pelas duplas anteriores. Então, o pessoal vai passando e pegando. Ou as cenouras vão passando e eles vão pegando e colocando nas caixas.
Após isso, tem a pesagem. Então, a classificação, a seleção e classificação acaba nessa etapa aí. Oi? Tá conseguindo ver? Sim, sim. Beleza. Você parou, assim, cortou um pouco. Você concluiu a sua fala ou foi por causa da interrupção? Não, eu concluí. Eu terminei a Né? pergunta, respondi a pergunta. Cortou um finalzinho, eu não consegui ver. Mas eu entendi o que falou com relação à classificação. É interessante também essa questão. E assim, essa forma de classificação, você percebe que outros produtores também fazem dessa maneira, como foi feito na fazenda que você pesquisou, ou isso não está ainda ao alcance de todo mundo aí, dos produtores? Assim, tem pessoas lá, assim, a classificação é feita da mesma forma. Porém, tem pessoas que não têm o packing house, certo? Ou seja, não tem a estrutura de lavagem. Então, eles produzem e pagam a quem tem o packing house para fazer a lavagem da cenoura. Então, só existe essa diferença. Né? Um fator curioso, né, que até eu estava conversando com o pessoal lá da Irlanda, da fazenda com a qual eu presto consultoria até hoje, eu estava conversando com eles perguntaram, e aí, Daniel, como é que está a pesquisa? E eu mandei alguns dados para eles, e eles disseram, mas vocês fazem essa seleção manual, porque lá, Mário, a seleção é feita pela máquina. Então, a cenoura Ah, vem na esteira e, num momento, é fração de segundos. No momento que ela vai cair, existe um laser apontando para aquela passagem. Quando a cenoura passa, é impressionante. Fração de segundos. Assim. Se a cenoura não prestar para aquele laser, tem uma paleta assim, de plástico que bate nela e a cenoura vai para fora. Certo? Então, só passa o que ele reconhece como entendi. cenoura de boa qualidade. Então, é isso. Existe essa diferença. Eu acho que, aos poucos, nós temos que avaliar e temos, sim, condições de implementar mais tecnologia nesse negócio. Interessante essa parar a cenoura boa, né, tem uma pergunta aqui, Exatamente. participante aqui é Matheus, não sei se é o mesmo Matheus que você se referiu e que fez o estudo, é Matheus Dantas Isso. Alexandre. Acho que Ele é perguntou ele a mesmo. média da quantidade de cenoura de primeira por hectare da região. Matheus, eu não sei lhe informar com relação à produtividade da cenoura de primeira, certo? Essa parte aí eu não me aprofundei na pesquisa, certo? Mas como eu tenho o seu contato, eu posso perguntar ao produtor, que é meu amigo, e depois eu lhe passo essa informação. O que ele já me disse foi que hoje, por exemplo, eles estão com 20% de perda, 20% de descarte, ou seja, 80% é classificado, já falei, beleza? E desses 80%, em torno de 30% a 40%, se eu não me engano, 40% é cenoura de primeira. Só que eu não sei traduzir isso em produtividade, certo? Em campo, quantas toneladas por hectare saem de cenoura de primeira. Essa informação eu não tenho, mas eu vou pesquisar para você. Eu estava dando uma olhada aqui no levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE, que sempre o pessoal faz mês a mês, né? Só que não tem os dados da cenoura aqui na estatística. Enfim. Porque o IBGE faz um levantamento, aí tem um outro levantamento que eles fazem também, que é o levantamento da pesquisa agropecuária, que é de 2 em 2 anos, mas aí não tem os dados ainda desse ano. Daniel, no caso da perspectiva de rastreabilidade, foi até comentado com relação no início da nossa live, né? Que antes da introdução. Da cenoura aí na região de Irecê. Isso já está acontecendo, é até um fator que colabora para a comercialização, né? Como é? Você pode repetir, por favor, Mário? Cortou aí. Certo. A questão da rastreabilidade, quero saber se é Sim, algo que já está sendo colocado em prática aí na região, que até para comercialização isso é um fator positivo. sim, claro. Bom, antes de responder, eu vou explicar para o pessoal aí que não tem noção do que é a rastreabilidade,
Então, o que é a nossa rastreabilidade? O que é a rastreabilidade que hoje tem sido falado muito no agronegócio brasileiro? Não só falado, como já existe, já é real. Se eu não me engano, o Vitor, aí, amigo Vitor, falou no início sobre a rastreabilidade. Então é o seguinte, hoje é lei, certo? É lei, eu até anotei aqui, Instrução Normativa Conjunta número 2 de 2018, é lei. O produtor ele tem que fornecer um código, que pode ser o QR Code ou um código de barras, certo? Ele tem que fornecer um código na embalagem do produto, com informações que vão para o Ministério da Agricultura e para a Anvisa. Que tipo de informações? Onde foi produzido? Como foi produzido? Quais insumos foram utilizados, inclusive agroquímicos, né? Fertilizantes, herbicidas, inseticidas, fungicidas, né? Então, todas as informações precisam estar nessa embalagem, certo? Na Europa e nos Estados Unidos isso já é muito comum, certo? Mas tem países, apesar de serem países desenvolvidos, que ainda vêm implementando isso. No Brasil já é uma realidade. Para a cenoura ainda não está sendo cobrado. Mas, se eu não me engano, é a partir de agosto ou setembro. Mas, por exemplo, culturas que hoje já existem, e se você produz e não tem o selo não, o código de rastreamento, você sofre penalidades, como, por exemplo, maçã, uva, alface, repolho. Então, na região de Irecê, não é uma realidade para a maioria. É coisa de 1% dos produtores fazem essa questão da rastreabilidade da cenoura. Porém, o próprio produtor da entrevista, né, da minha pesquisa, né, o senhor Arnaldo, e impulsionado também pelo seu filho Mila, que é meu colega, eles sabem da necessidade e já estão vendo pesquisas em empresas que trabalham com isso, que fazem essa questão do rastreamento da cenoura. Eles implantam o código de barra, um QR Code, você vai lá com o celular, você pega, aí vamos supor que a cenoura do seu Arnaldo chega no supermercado X, certo? Chega lá, eu, consumidor, vou lá, pego, quero saber de onde veio essa cenoura. Coloco a câmera do celular em cima, então eu sei a fazenda que foi produzida, como foi produzida, quando foi plantada, quando foi colhida, todas as informações. É o que eu já lhe falei, Mário, no início. As pessoas hoje estão preocupadas não só apenas com nutrição, não só com a questão o que comer, comer legumes faz bem à saúde, mas que tipo de legumes nós estamos comendo? Como eles estão sendo produzidos? Então, existe muito essa preocupação hoje do consumidor final. Entendi. E nessa questão ainda da rastreabilidade, você falou que tem empresas que já fazem isso, né? E a questão do serviço, né? O valor para fazer esse serviço aí. Você acha que o pessoal compreende que o custo ele traz um retorno? Ou como é que está o entendimento a respeito do investimento que é preciso fazer para ter essa rastreabilidade? Mário, eu acho que é só questão de tempo. Por quê? Porque é obrigação, é lei. Certo? É lei. Esse próprio produtor, o seu Arnaldo, ele já falou. Tem clientes em Fortaleza hoje que já não aceitam cenoura, mercadoria, se não tiver o selo de rastreabilidade. Ou seja, se você não tiver, se você não fizer o investimento, você vai produzir, mas não vai vender. Então, aquilo que eu lhe falei no início, o mercado, né? O mercado ele está em constante reformulação. Ele está em constante desenvolvimento, atualização, tecnologia. É o chamado, nós estamos na era do agro 4.0. Então, se você é produtor e você não acompanhar esse desenvolvimento, naturalmente, não é outro produtor ou outro cliente que vai lhe passar para trás, não. Naturalmente, o comércio vai dizer, não, ok, você não produz da forma que nós exigimos, tipo, ok, fica lá para trás, certo? E por isso também a importância que eu lhe falei. É algo que então mesmo. Exatamente. Então, com planejamento e organização, você consegue hoje, por exemplo,
apesar do que eu falei do comércio do consumidor ditar o que você produz, como você produz, se você for um produtor com planejamento e com organização, você consegue ter uma produção e com uma venda a um preço melhor. Como assim? Por exemplo, hoje quem pega os produtos de melhor qualidade, a cenoura de melhor qualidade, são os grandes supermercados. Então, se você fizer um contrato, imagine, se você fizer um contrato com uma grande rede de supermercados, olha, rede de supermercados tal, quero X toneladas de cenoura de tal mês, tal mês, tal mês. Mas eu vou lhe pagar esse valor. Ou seja, um valor bom, certo? Um valor bom, acima do geral do mercado. Só que eu quero nessa forma. Eu quero uma cenoura padrão, de primeira, né, de classificação primeira, e dessa forma. Ok, é bom você fazer esse planejamento, porque você vende um produto de melhor qualidade e você tem garantia de preço e venda. Vou lhe dar um exemplo que aconteceu nesse produtor lá, que certa vez ele foi colher a cenoura dele e no dia da colheita a cenoura estava, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele me disse que estava R$ 20 a caixa de cenoura. Certo? R$ 20 a caixa de cenoura. E no dia da colheita, ou seja, colheu, terminou o dia, então ele foi para casa. Quando foi no outro dia que o caminhão veio pegar, o caminhão através do intermediário, aí outra questão, veio pegar, por caixa reduziu R$ 8,90. Ou seja, diferença de uma noite. Você foi dormir com um preço, acordou com outro. Então, você foi dormir com um preço, acordou com outro. Você foi dormir feliz, achando que a sua lucratividade ia ser alta, e você acordou com outra notícia. E se você tivesse um contrato com aquela rede de supermercado, não teria isso. Contrato é contrato. Ele vai me comprar a caixa a R$ 25, vai ser a R$ 25. Não independe do que está no mercado. Independe se o mercado está oferecendo 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É um contrato. É isso. Entendi. Tem uma mensagem aqui, um comentário de Thiago Firmato, que é do Centro de Excelência de Cultura, já fez live com ele aqui, agradecer a presença. Também pelo comentário, ele falou que o Senado tem um sistema que faz isso, caso a restabilidade com custo baixo. Aqui para acessar o site da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, tem todos os detalhes, para quem tiver interesse. Pronto, eu vou começar com... já não sabia disso, Vou começar com o Miller, que é o filho do produtor, que é com quem eu tenho mais contato, e já vou informar ele sobre isso. Muito obrigado. Ver mais as perguntas. Você falou sobre a questão de padronização, que é complicado fazer assim, mas um índice, né, de ação, no caso de perda de até 20%. Eu quero saber se essa quantidade que esses 80% chegam no mercado mais exigente, é o que o pessoal está, como consumidor, está querendo mesmo, ou é algo que o pessoal da área de digitalização está buscando promover para a produção da cenoura? Você quer dizer se usou, por exemplo, o exemplo, aquele fato que eu falei dos 80%, que é da fazenda que eu pesquisei. Você está querendo saber se é de fato aquilo que o consumidor final quer? É aquele tipo de produto? Isso. Bom, eles me falaram que eles não recebem queixas dos produtos deles, certo? Então, assim, eles falaram que quando a cenoura deles é ruim, certo? Quando a cenoura deles é ruim, por exemplo, eles têm muita cenoura da classificação cenourão ou quebradinha, por exemplo, eles que vendem também, só que vendem a um preço mais baixo. Eles até informaram que tem pessoas que compram cenoura quebradinha, chamada quebradinha, para dar a ração, para servir como ração para a produção animal. Ou seja, imagine como o preço deve ser baixo. Porque um cara comprar saco de cenoura para servir como ração animal, então, assim,
eles atendem todo tipo de comércio. Eles atendem o comércio do consumidor mais exigente, que é a cenoura de primeira, só que por um valor. Eles atendem o médio comércio e atendem o comércio de baixo também. Então é isso. Daniel, E tem cenoura que nem é comercializada. Ou seja, lá no chão, lá foi colhida, lá no chão fica. Então, o pessoal da região, geralmente os trabalhadores vão lá e pegam para eles mesmo. Eles não cobram nada, o produtor não cobra nada. Só faz até um favor para eles retirar aquele refúgio, né, chamamos de refúgio do solo. entendi. Sobre a questão de variedade, Daniel, quais tipos são mais propensos a ter uma maior produtividade e qual o tipo é produzido na região de Irecê? Olha, a variedade, eu não sei os nomes das variedades, mas vou lhe dizer algumas variedades de algumas empresas, como por exemplo, Vilmorin, certo? A Vilmorin é uma empresa francesa que tem acho que mais de 30 anos no mercado brasileiro. Tem a Feltrin, se destaca bastante. Então essas são as duas empresas que eu escuto e vejo lá na região que tem mais destaques na cenoura, produção de cenoura. Inclusive, por exemplo, a cenoura da Vilmorin, ela tem um formato mais cilíndrico, certo? Ela vem um padrão bem cilíndrico. E a cenoura da marca Feltrin, ela tem um formato mais cônico. Ou seja, lá no finalzinho ela é bem pontiaguda. O que dá possibilidades para ter maior quebra. Certo? Você acaba se tornando, vamos dizer, entre aspas, um quiabo. Certo? Você quebra facilmente ele na ponta. Então, isso depende do mercado. Pode ser bom para um mercado, mas ruim para o produtor. Que se a cenoura saiu... E outra coisa, não importa como a cenoura saiu da propriedade dele, não. Se a cenoura saiu perfeitinha, bonitinha, e chegar lá no comércio quebrada, ele vai receber por como chegou lá. Certo? Então, tem essa questão também. A não ser que, se ele vendeu ao intermediário, o intermediário paga a ele. Pronto, ele já encerrou a preocupação dele. Então, aí, se der problema, aí agora, a partir de agora, é do intermediário com o comércio. Mas se ele vender direto ao comércio, ele tem responsabilidade da saída da fazenda dele até a chegada lá no comércio. Entendi. Pelo que você conhece da produção na França, que você acompanhou também, você vê muito forte essa relação entre a qualidade da cenoura e a comercialização? Na França, não. Acho que você quis dizer na Irlanda. Eu falei da França. A França é a empresa Vilmorin, que é francesa. Isso. Então, lá na Irlanda, eles analisam uma coisa que nós aqui, quando cheguei no Brasil, eu pesquisei bastante e ninguém, nem o produtor mais tecnificado que tem, ele não analisa. Por quê? Mais uma vez, como ele disse, o mercado não exige. É o chamado BRICS. O que é BRICS? É o teor de sólidos solúveis de açúcar no vegetal. Né? Isso é muito analisado em manga, em uva, para exportação. Então, lá na Irlanda, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o John, que é o dono da fazenda lá, ele me perguntou: Daniel, procura saber aí como é que vocês fazem com relação ao BRICS. E eu pesquisei, ninguém olha isso. E lá, não, eles saem furando a cenoura, certo? Furando a cenoura para ver o teor de açúcar da cenoura. A cenoura lá, olha, eu nunca fui... antes de morar lá, eu até brincava com alguns amigos que gostam, pega a cenoura e fica em casa comendo. Cenoura crua. Só que lá, a cenoura é muito doce. Muito, muito doce. Então, eles têm variedades lá que eu acabei descobrindo que são variedades que foram desenvolvidas no Japão e é muito doce a cenoura. Então, existe essa diferença. E sim, o mercado lá é muito exigente em qualidade. Muito mesmo. Lá não existe. Eu acho que dá mais gosto, né, do sabor, né? E não é, Mário. Vai também de questão cultural, certo? Acaba sendo enjoativo se você ficar comendo a cenoura doce demais. Falando pra mim, chega a ser enjoativo.
Isso, chega a ser enjoativo. Com certeza. Eu particularmente gosto muito de cenoura. Como normal também, né? Não sou aquele. Mas eu percebo também a questão desses tipos, né, que você falou, a mais cônica e a mais cilíndrica. Né? Eu sempre observo esses tipos aqui nas feiras, né? Que a gente compra produtos. E eu fico assim, às vezes, ficava, né? Agora eu já conversando aqui, já obtendo um pouco mais de conhecimento sobre essa questão das variedades. Aí está falando sobre a questão agora da Irlanda, que o pessoal se preocupa muito com o BRICS, é algo que talvez possa ser estimulado aqui também, né? Acho que trazer esse conhecimento em Minas Gerais também, o pessoal produz muita cenoura também, né? Que você citou também no seu trabalho. Talvez Sim, possa ser sim, interessante. Minas Gerais, Goiás. Tá... Mário? Oi, tô ouvindo. Certo, você pediu para falar Então, o quê? eu estava fazendo um comentário sobre essa questão da qualidade da cenoura, a comparação que você Sei. falou e que a gente, consumidor, a gente costuma ver aqui nas feiras livres, mercados, né? Sim, E exatamente. sobre exportação, Daniel, você chegou a verificar se isso ocorre também ou no Brasil isso não está por conta dessa questão da qualidade? Não, nós não vou falar em termos gerais. Cenoura, principalmente, não existe exportação nenhuma, nenhuma. Até porque a nossa demanda é alta, né? É cultural do brasileiro, tem um grande consumo em hortifruti. Então, e é uma cultura, vou lhe dizer, eu posso lhe dizer que é de fácil produção. Assim, então, não tem. Tipo assim, se você vai para clima frio, você tem variedades de clima frio hoje no mercado. Se você vai para climas tropicais, você tem variedades de climas tropicais. Então, não tem essa dificuldade. Mas, em termos geral, hortifruti, exportação, Brasil, nós somos fraquíssimos, certo? Porque, principalmente por essa questão de qualidade, nós, para exportação, nós não garantimos um produto de qualidade até a fase final. Vou lhe dizer, pelo menos até chegar ao porto, certo? Porque, que eu já comentei, a logística é uma falha enorme da logística brasileira. Né? Logística, eu estou falando aqui, transporte, certo? Sim. Por mais, chega até a ser vergonhoso, por mais forte que seja o nosso agronegócio, as estradas que são utilizadas para escoar a produção chegam a ser incrível, né? É incrível, 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 porque são ridículas as estradas. E isso acaba, se você não tem um transporte de qualidade, um caminhão de qualidade, um caminhão com câmara resfriadora, o caminhão quebra, por exemplo, e fica ali, a cenoura fica ali. De dia ela toma sol, de noite frio, de dia sol, de noite frio. Certo? Imagine a cenoura que é colhida em Minas Gerais. Se fosse para ser exportada, certo? Vamos dizer que o mais próximo seria o Salvador, Porto de Salvador, então São Paulo, não sei. Mas qualquer um desses dois. Pegava estrada ruim, pegasse estrada ruim. Era no mínimo 4 dias, tomando sol frio, sol frio, sol frio. Então, primeiro nós temos que investir em logística, em melhores condições de logística. Depois pensar em embalagens, certo? Embalagem. Também não adianta você mandar uma cenoura numa caixa de papelão, que é considerada a melhor embalagem hoje, mas em péssimas condições de aclimatação. Então, esse é o problema, principalmente para a exportação brasileira. Beleza. Daniel, tem muitas pessoas aqui na live que deram parabéns pelo seu trabalho. Jesus Cristiano falando aqui que você é um grande profissional. E eu também quero agradecer você pela ter participado aqui dessa com a gente. Se você quiser acrescentar algo que eu não perguntei, que acho interessante estar comentando também aqui, eu agradeço.
Mário, eu agradeço aí o pessoal que parabenizou, que às vezes eu vejo, às vezes eu fico concentrado, não presto atenção em tudo que falam aí, mas agradecer aí aos amigos que estavam participando, ao Matheus que já falei, ao Vitor aí que esteve presente, alguns produtores, dois aí que eu já vi que não sei se ainda estão, mas estavam aí. Então, agradecer a você também pelo convite. E hoje o que eu posso dizer para fechar assim, em termos de perspectivas, o título da live, perspectivas para a cenoricultura, da perspectiva da cadeia produtiva de cenoura na Bahia, é que é claro a exigência por produtos de melhor qualidade, ok, já falei. Só que, então, se existe essa demanda, então o que fazermos? Não, o que fazemos produtores? Então nós temos que se adequar ao mercado, certo? Se adequar ao mercado. Então, aquele produtor que não se adequar ao mercado, ele será excluído aos poucos, certo, do sistema, certo? Virão outros produtores e vão ocupar o espaço dele. Então é isso. Então, também, só para acrescentar, é muito importante, às vezes eles acham que uma assistência técnica de um profissional não é importante, ou é cara, muitas vezes eles falam que é cara, ou não tem, são duas razões que eles falam, ou é cara ou não tem importância, ou não precisa, certo? É o que eu escuto aí, como consultor eu escuto. Então, só que no papel, quando eu coloco isso para eles no papel, o quanto eles podem economizar e que isso não é um gasto, é um investimento, certo? Eles se assustam. Então, assim, se você investir em planejamento e organização, você consegue ir lá para frente e estar entre os primeiros do comércio, seja de qualquer produto, certo? Seja de qualquer produto agrícola. Mas principalmente no caso da cenoura, que é o tema da live. Aproveitar para falar da presença aqui de Flanker, aqui na Cebolicultura Brasil, a gente falou mais cedo, a gente vai estar na terça-feira aqui fazendo a live com ele sobre a cadeia produtiva da cebola na região de Irecê. O pessoal da Cebolicultura Brasil entrou aqui também. E eu quero agradecer a todos pela participação aqui na live. Dizer também que você tem muita fã também. Muitas pessoas aqui dando palminhas para você aqui. Então é isso, Daniel. Muito grato mais uma vez. Eu fico aberto aqui a gente para estar trocando ideia, né, informação. A gente tem você como parceiro também na produção de informação sobre isso. E agradeço a você pela presença aqui. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. E até a próxima. Valeu, Mário. Obrigado. Boa noite. Abraço.